Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Meu filho escolheu o aniversário da esposa em vez do funeral do pai. Mudei meu testamento. Meu nome é Margaret Lewis, tenho 66 anos. Faz apenas algumas semanas que meu marido faleceu, mas parece que uma vida inteira se passou entre aquela manhã fatídica e hoje. O vazio que ele deixou é tão imenso que às vezes tenho dificuldade para respirar. Meu marido, Thomas Lewis, faleceu dormindo numa manhã de quinta-feira de maio. Lembro-me vividamente daquele dia, como se o tempo tivesse parado. A luz da manhã mal passava pelas cortinas fechadas, mas parecia cruelmente frio naquele dia. Encontrei-o deitado em nossa cama conjugal, o rosto sereno como de um homem que acabou de dormir para um breve cochilo. Sem gritos, sem lutas, sem o menor sinal de dor. Espero de todo o coração que ele não estivesse com dor, que sua partida tenha sido tão suave quanto o som de uma brisa suave. Mas naquele momento, tudo o que vi foi o homem que amei por mais de 4 décadas, agora imóvel, congelado para sempre em silêncio. Esses 43 anos que compartilhamos juntos passava pela minha cabeça como um velho filme em preto e branco, um filme ora alegre, ora triste, mas sempre intenso. Tínhamos enfrentado tempestades, crises, conflitos, dúvidas, mas também momentos de calma, momentos de ternura e cumplicidade, gargalhadas compartilhadas nas profundezas de uma noite de verão, e aqueles silêncios às vezes pesados, quando as palavras falhavam, mas a presença bastava. Sempre caminhamos lado a lado, nesta casa que construímos pedra por pedra, dia após dia. E então, naquela manhã de maio, a vida quebrou esse frágil equilíbrio. Deixou-me sozinha nesta casa que agora era grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Cada objeto, cada canto, parecia carregar a marca de sua ausência, um vazio impossível de preencher. Com o telefone na mão, eu tremia. Não era só a voz dele que faltava, nem o riso, nem a presença dele. Era a certeza de que, dali em diante, eu teria que encarar os próximos dias sem ele, com aquele peso da ausência que esmaga o coração. Liguei para a primeira pessoa que parecia mais próxima e mais frágil nesta tempestade, André, nosso único filho. Meu Andy, meu menino, a criança que eu vi nascer, crescer, se tornar um homem. Meu coração apertou ao pensar nele. Andrew, ele é seu pai. Ele está morto, eu disse, com a voz trêmula, quase inaudível. Um silêncio gélido caiu do outro lado da linha, tão longo quanto o peso do mundo. Então, com uma voz hesitante, quase distante, ele respondeu: Mãe, desculpa. É um choque, sim. Mas, sabe, sábado é o aniversário da Claire. Planejamos uma festa enorme. Vai ter buffet, DJ, a família inteira dela vai estar lá. Eu, não sei se a gente vai poder ir. Fiquei paralisada. Seria um pesadelo? Ou eu tinha entendido errado? Quer dizer que você não vai ao funeral do seu pai? Perguntei, com a voz embargada. É complicado, mãe. A Claire ficaria muito magoada se eu cancelasse tudo agora. Uma mistura de descrença e dor tomou conta de mim. Como ele poderia escolher uma festa, risadas, uma comemoração frívola, no exato momento em que seu próprio pai estava partindo para sempre? Como ele poderia se distanciar da dor, ignorar a despedida final, para não chatear a esposa? Não disse mais nada. Desliguei o telefone sem dizer uma palavra. Uma parte de mim se recusava a acreditar no que eu acabara de ouvir, ainda esperando que ele mudasse de ideia, que se lembrasse de onde veio, que encontrasse forças lá no fundo para vir e se despedir de quem o carregou, o criou e o amou. Mas essa espera foi em vão. O sábado, no dia do funeral de Thomas, o próprio céu parecia chorar. Era cinza, um cinza acinzentado, um cinza triste. A chuva caía num fio fino e gelado, como se cada gota estivesse em sincronia com as minhas próprias lágrimas, silenciosa, mas constante. Não era uma chuva tempestuosa, não. Era uma chuva triste. Uma chuva de memórias. Uma chuva de solidão. Cheguei cedo à igreja, envolta num casaco preto que parecia pesado demais para meus ombros enfraquecidos. Cada passo que eu dava no chão encharcado ecoava no meu peito vazio. A pequena igreja de pedra, aquela que havíamos escolhido juntos anos antes só por precaução, parecia estranhamente estranha sem Thomas. A entrada cheirava a madeira úmida e velas meio queimadas. Lá dentro, tudo estava em silêncio, exceto pelos mais leves suspiros e fungadas. Sobre o caixão, eu havia colocado uma rosa branca. Apenas uma. Simples como ele. Discreta como seu amor. Nos bancos havia minhas 2 irmãs, que vieram apesar da dor, alguns amigos de longa data, aqueles que conheceram Thomas em seus anos de glória, depois em seus anos de declínio. E então havia Raquel, minha sobrinha, sentada na primeira fila ao meu lado. Ela havia colocado a mão delicadamente sobre a minha.
Ela não disse nada. Não precisava. Sua presença era suficiente. Mas Andrew não estava lá. Cada vez que a porta se abria e uma figura entrava, meu coração se acalmava por um instante. Eu tinha esperança. Talvez ele tivesse se assustado. Talvez a consciência tivesse batido à sua porta. Talvez, apesar de tudo, ele viesse. Mas a porta nunca se abriu para ele. Em vez disso, naquele dia eu vi outra coisa. Era Raquel que me entregou o telefone, discretamente, como se não quisesse que eu visse. Mas eu vi. Eu vi as fotos. Histórias do Instagram. Balões dourados pendurados no teto de um restaurante chique, pratos de frutos do mar, gargalhadas congeladas em rostos pintados. E Clara com um vestido brilhante, posando em frente a um muro florido. Um olhar orgulhoso, um sorriso deslumbrante, braços estendidos como se quisesse abraçar o mundo inteiro. Então eu vi André, meu filho. Ele também sorriu. Uma taça de champanhe erguida, um braço em volta de Claire. Lenda. Uma celebração inesquecível para o amor da minha vida, coração vermelho, #gratidão, #abençoada. E eu estava sentado num banco frio, com as mãos cruzadas sobre os joelhos, em frente ao caixão do homem que lhe deu vida. E ele estava festejando. Não chorei imediatamente. Não é fácil chorar quando você se sente congelado por dentro. A dor era profunda demais para encontrar uma saída. Mas quando cheguei em casa depois da cerimônia, para esta casa repentinamente enorme e silenciosa, eu desabei. Eu não chorei porque Andrew não veio. Não. Fiquei desesperada porque ele escolheu outra coisa. Porque ele nem tentou esconder sua alegria enquanto eu me despedia do pai dele. Porque ele havia arriscado o luto de sua agenda como um detalhe perturbador, um revés para um dia brilhante. Ele substituiu a memória pelo descuido. Luto através de bolhas de champanhe. E eu, através do vazio. Naquele preciso momento, entendi que algo dentro de mim tinha acabado de quebrar. Não apenas meu coração. Minha confiança. Minha fé nele. Uma semana depois do funeral, quando a casa estava banhada em um silêncio que nem mesmo o canto dos pássaros conseguia quebrar, Andrew chegou. Eu não o tinha visto chegar. Eu estava na cozinha, lavando uma caneca de café vazia a dele, deixada no fundo de um armário havia meses. Foi um gesto simples, quase mecânico, como se inconscientemente eu quisesse devolver-lhe o seu lugar naquela casa. Mas essa ilusão se desfez no momento em que ele entrou pela porta. Ele entrou como um estrangeiro muito confortável, óculos escuros pretos aparafusados no nariz, uma xícara de café de papelão na mão, um fone de ouvido sem fio no ouvido esquerdo. Ele usava uma jaqueta clara, como se estivesse saindo de um brunch, não como se estivesse visitando a mãe viúva. Olá, mãe. Como vai? Sua voz era leve, quase jovial, como se estivesse falando com um vizinho que conheceu por acaso. Virei-me lentamente. Nossos olhares se encontraram e fiquei em silêncio por um instante. Queria avaliar suas feições, sua postura, sua sinceridade, ou a falta dela. Você chegou tarde demais, Andrew. Ele revirou os olhos como um adolescente frustrado. Então suspirou profundamente, um suspiro carregado de condescendência. O escute. Eu sou desculpe, ok? Mas Claire tinha realmente precisa de mim, ela está passando por um momento difícil agora. O estresse do trabalho, a mãe doente e sabe, ela está muito sensível. Fiquei olhando por um bom tempo. Não, eu não sabia. E para falar a verdade, eu não queria mais saber. Ele continuou como se repetisse um discurso decorado, esperando que fosse suficiente para apagar o abandono, a ausência, o desprezo. E então, papai e eu, não éramos muito próximos nesses últimos anos. Ele disse isso sem emoção. Como se justificasse tudo. Como se a distância justificasse a indiferença. Como se o amor devesse ser medido pela frequência de ligações ou conversas. Então, sem esperar pela minha concordância, ele se dirigiu para a poltrona de Thomas. Ele se acomodou com uma facilidade glacial. Cruzou as pernas, tomou um gole de café, apoiou a mão no braço esquerdo do banco, aquele em que Thomas sempre descansava enquanto lia o jornal, e me olhou com uma calma quase profissional. Sabe, Claire e eu temos pensado muito. Achamos que talvez agora seja a hora de coloque a casa em meu nome. Seria mais simples, sabe? Poderíamos reformá-lo, talvez até revendê-lo. Você poderia encontrar algo menor, algo mais adequado, uma residência para idosos, por exemplo. Moderna. Com assistência disponível. Seria mais conveniente para você. Suas palavras caíram sobre mim como pedras. Cada sílaba era um tapa. Não um tapa violento, mas lento, doloroso, preciso. Observei-o se acomodar como um dono, tornando o espaço seu, como se já pertencesse ali. Como se minha dor fosse apenas um detalhe em um projeto imobiliário. Esse casa, ele não havia mais como um lar, mas como uma posse. Um trunfo. Um potencial. Mas para mim,
Esta casa irá uma memória viva. Cada peça contava uma história. Item: a sala de estar, onde Andrew aprendeu a andar, segurando-se na beira do sofá. Item: a cozinha, onde Thomas cantava todas as manhãs de domingo preparando seus famosos ovos mexidos. Item: as escadas, onde fiquei sentado a noite toda depois de flagrar o adolescente Andrew fumando no jardim, incapaz de repreendê-lo. Item: a árvore que colocamos todo Natal no canto direito da sala de estar, sempre muito perto do radiador, para grande irritação de Thomas. Cada canto desta casa tinha visto nos disputes, nossas reconciliações, nossos aniversários, nossas despedidas. E ele, meu próprio filho, me ofereceu tudo ao pagar, de tudo ao vender, de tudo ao vazio, porque sua esposa tinha precisa de espaço. Eu não sabia o que doía mais, sua traição ou sua indiferença. Talvez os dois fossem um. Um abismo acabava de se abrir entre nós. Um abismo cavado não por um simples desentendimento, mas por uma escolha, o seu próprio. Naquela noite não preguei o olho. Eu estava deitado em nossa cama, ou talvez eu devesse dizer meu cama, agora, olhando perdido para o teto, as pálpebras ardendo. O silêncio no quarto era denso, pesado, quase opressivo. O tipo de silêncio que não te deixa pensar, mas te obriga a sentir completamente de forma grosseira. Chorei. Não para Tomás. Não, ele partirá em paz. Deixará este mundo sem lutar, sem chorar, como um homem que sabia ter dado tudo. Eu tinha certeza de que ele descansava em algum lugar, em paz, além do alcance da decepção e da vergonha. Não, naquela noite eu chorei por André. Para o filho que eu criei, alimentado, embalado, cuidado. Para o menino com joelhos sujos e desenhos desajeitados, que me disse que queria construir uma casa para mim quando crescesse. Por aquele filho, que eu não mais encontrava no homem sentado na véspera na poltrona do pai, calculista frio estrangeiro. Eu chorei por cegueira para o vazio, por esta linha invisível que ele havia atravessado. Aquele em que deixamos de honrar o que nos foi transmitido e pensamos apenas no que podemos obter. E então, algo dentro de mim se acalmou. Não por resignação, para maior clareza. Como se no final das minhas lágrimas eu só tivesse espaço para uma coisa, a verdade. Na manhã seguinte liguei para meu tabelião. A voz dele do outro lado da linha demonstrava surpresa. Fazia muito tempo que eu não pedia para vê-lo. Mas ele me recebeu logo de manhã. Acordei cedo e vesti meu terno cinza, o que Thomas gostava. Ele sempre dizia que eu parecia uma mulher de posses quando o usava. Peguei uma pasta. Dentro, uma foto da nossa casa, uma lista das minhas contas, um cartão que Raquel escreveu 2 dias depois do funeral. Um pequeno desenho dos filhos da jovem que eu acompanhava à igreja. E um envelope branco sem selo, sem endereço. Na minha mão para Andrew. Quando entrei no cartório, ele me recebeu com um sorriso educado, mas vi em seus olhos que ele sentiu a importância da minha abordagem. Sentei-me, ereto, digno, e disse: quero mudar meu testamento. Hoje, completamente. Ele assentiu e começamos. Eu reescrevi tudo. Item: a casa, nossa casa, aquela que Thomas tinha construído com suas mãos, onde as paredes ainda carregavam um eco das nossas risadas e das nossas discussões. Eu tenho isso legado a Raquel, minha sobrinha, porque ela esteve lá. Não fingindo amar, mas amando verdadeiramente, discretamente, fielmente, sem pedir nada. Item: minhas contas poupança, frutos de décadas de prudência, de economias guardadas em envelopes no fundo da gavetas. Eu as tenho transferido para uma fundação para viúvas isolado, porque agora eu sabia o que isso significava para ficar sozinha com sua dor. E eu queria outras mulheres como eu, encontre um pouco de luz quando tudo fica escuro. Item: meu seguro de vida, eu fiz alguns apoio de uma jovem que venho ajudando há vários meses. O nome dela é Tasha, ela tem 2 filhos, um passado marcado pela violência, mas uma força interior admirável. Ela acorda todas as manhãs às 5 horas para estudar enquanto trabalhava. Ela não me deve nada, e é por isso deixo tudo com ele. Item: e para André, deixei uma carta escrita à mão. Apenas uma carta. Nada outro. A carta para meu filho. André, você era meu filho. Você nasceu de mim. Eu carreguei seu corpo, mas também seus medos, seus sonhos, sua raiva. Eu alimentei sua alma com meu amor, minhas noites sem dormir, minhas orações silenciosas. Por muito tempo acreditei que esse vínculo era indestrutível. Que não importa o que aconteça, você sempre será meu garoto. Mas um dia você tem selecionado. Você escolheu festejar enquanto eu me despedia do homem que te criou. Você levantou seu copo enquanto eu me ajoelhava diante do caixão. Você sorriu para uma câmera enquanto minhas mãos tremiam em volta de um rosário. E o mais importante,
Você nem teve a decência de se desculpar pela sua ausência. Você não tem apenas abandonou seu pai, André. Você me tem abandonado, eu também. E então você chegou, uma semana depois. Não para me perguntar como eu estava. Para não entrar em contato comigo. Mas para pergunte-me sobre minha casa. Você não queria minhas memórias. Você não queria minha dor. Você queria meu assinatura. Então, estou escrevendo para você hoje, não por raiva, mas por verdade. Uma herança, Andrew, não é um direito. Esta não é uma dívida a ser liquidada. Isso é uma extensão do amor. E esse amor, o seu, morreu em algum lugar, entre um brinde e uma canção. Eu não culpo você, mas eu não posso mais fingir. Espero que um dia você encontre coragem para enfrentar o que perdeu. Não é minha casa. Mãe. Hoje vivo outra vida. Uma vida mais longa silencioso, às vezes, mas uma vida completo. Uma vida mais longa simples, sim, mas acima de tudo mais autêntico. Não corro mais atrás do amor dos outros. Não imploro mais pelo reconhecimento de um filho que se tornou cego ao que importa. Não construo mais em torno do vazio. Eu construo em mim. Depois do funeral, depois da carta, depois da tempestade. Eu estava com medo. Medo desta nova solidão, destes dias vazios, sem Thomas, sem Andrew. Mas descobri que se poder vivendo com o coração partido e que às vezes, a luz entra precisamente através das rachaduras. Eu me matriculei em um centro comunitário, não muito longe da minha casa. No começo eu só queria me manter ocupada. Passar o tempo. Fingir. Mas muito rapidamente conheci mulheres. De verdade. Feridas de pé. Mães rejeitadas, filhas esquecidas, esposas abandonadas. Cada uma carregava sua própria dor, visível ou não. Nós formamos um círculo. E neste círculo eu comecei a falar, não chorar, não reclamar, mas para transmitir, para dizer que podemos levante-se sem se vingar, que podemos existir sem permissão, que podemos ser mãe sem ser sacrificada. Hoje eu dou conferências aqui e ali, em bibliotecas, escolas, pequenas associações. Estou falando sobre a dignidade desta palavra que muitas vezes esquecemos quando somos mulher, esposa, mãe. Estou falando sobre o perdão, não aquele que damos como desculpa, mas aquele que nos oferecemos para libertar-se. Estou falando sobre os laços familiares, de sua beleza, mas também de sua crueldade quando se tornam correntes. No final das minhas intervenções, acontece muitas vezes que uma jovem mulher se aproximar de mim. Ela não diz nada a princípio. Ela olha para mim. Seus olhos brilham. Então ela me abraça. E com a voz trêmula, ela sussurra. Você me lembrou da minha mãe. Então, eu sorrio. E às vezes eu respondo. E você me fez acreditar que nem tudo está perdido. Eu não é mais apenas a mãe de Andrew. Carreguei esse título por muito tempo como uma bandeira, como uma prisão também. Hoje eu sou Margaret Lewis. Viúva sim, mas também vivo. Forte, firme, livre. Não vivo mais na expectativa de um chamado, de um reconhecimento tardio, de um perdão que pode nunca chegar. Eu vivo aqui agora. E eu não tenho mais medo de ficar sozinho, porque não estou mais abandonado. Eu me encontrei. E essa mulher que eu encontrei, eu gosto dela. Ela anda em linha reta, fala a verdade e ama com ternura. Ela sou eu, inteiro. Finalmente.